internet também já está com a gente, vamos mandar ver. Eu quero trazer uma palavra para você hoje, dentro de uma série, né, que eu tenho trazido nesses últimos tempos, desde julho, né, na verdade, falando sobre como vencer no dia mal, não é? Se eu não me engano, acho que eu comecei em junho, né? E hoje a gente vai falar justamente sobre a parte 5 dessa série que eu tenho falado de princípios relacionados a essa condição de nós, como igreja, estarmos sempre vencendo no dia mal. E é interessante que quem já, enfim, esteve aqui, uma dessas ministrações que eu tenho falado sobre essa realidade bíblica, e a palavra de Deus é muito clara em relação a isso, né? Já sabe que ali não se trata só de você vencer o dia mal, percebe? Mas é você vencer no dia mal. Ou seja, enquanto você estiver passando por alguma situação, por alguma oposição, por alguma adversidade, você continua nessa jornada de vitória, porque foi para a vitória que o Senhor te salvou. Afinal, está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que Deus, em alguns momentos, nos faz triunfar em Cristo. Amém, gente? Não é amém, não. Deus sempre nos faz triunfar em Cristo, sempre, sempre. Você pode dizer sempre? Sempre, meu irmão. Então, o fato é que Deus quer que você viva isso, mas eu quero te mostrar hoje duas realidades em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 21, que nos fazem fracassar em relação a essa realidade que Deus deixou claro para nós, que tem que ser a nossa jornada, de vencermos sempre no dia mal, mesmo passando pelas pressões, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo, então essa é a nossa vitória. Mas Mateus 17, versículos 14 a 21, nos mostra claramente dois fundamentos aí que fazem muitos crentes em Jesus Cristo, pessoas sinceras, pessoas nascidas de novo, pessoas que já tiveram uma experiência real com Deus, fracassarem em sua jornada de fé no dia mal, nas oposições. E nós vamos aprender com aquilo que o Espírito de Deus está nos mostrando para que a gente viva justamente enquadrado na verdade de Deus para as nossas vidas. Porque glórias a Deus que a verdade do Senhor sempre nos liberta de conceitos, de princípios, de valores que estão fora da realidade da palavra do Senhor, de uma mentalidade, daquilo que de repente, de uma visão que está fora daquilo que a palavra de Deus estabelece para a sua vida. Então, eu queria que você fosse comigo em Mateus 17, versículos 14 a 21. Pega a sua Bíblia aí e vamos ver o que o Espírito Santo tem para gerar no nosso coração nessa noite. Então, diz aqui a palavra de Deus assim, olha: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, ou seja, ele sempre vive fora de si, e sofre muito por causa disso, pois muitas vezes cai no fogo, e em outras, muitas, na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E ele continua falando, né? Jesus, na verdade, ele vai falar agora, ele vai se expressar da seguinte maneira: Jesus exclamou: ó geração incrédula, e o que, gente? E perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E o versículo 18 diz: e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E aí vem a resposta de Jesus: por causa
da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta, ou seja, esta espécie de demônio, não se expele senão por meio de oração e jejum. Então, duas coisas nós aprendemos fundamentalmente com essa passagem bíblica aqui. Que na verdade são dois motivos porque muitos, e quando eu falo muitos aqui, eu estou falando de gente sincera, de gente que teve uma experiência real com o Senhor e inclusive leva o Evangelho de Cristo a sério, como esses discípulos. Pessoas que nasceram de novo, pessoas que já tiveram uma experiência real com Deus. Esses muitos aqui, eu não estou falando de pessoas que estão na igreja muitas vezes e realmente são só frequentadores e ainda por algum motivo não se renderam à pessoa de Jesus Cristo e por isso se tornam pessoas que frequentam, acham legal, acham bom, acham um ambiente muito bom para trazer os seus filhos para estar presente, mas não houve ainda uma rendição ao nível de nascer de novo. Não estou falando nem desse tipo de queridos que infelizmente ainda não se entregaram ao Senhor. Aqui esses muitos ou são aqueles que de fato já tiveram uma experiência real com Deus, seguem a Cristo Jesus, mas ainda têm fracassado na sua fé. Gente, nós temos evidentemente convivido, ao longo de tantos anos com tantas pessoas que realmente vivem uma vida cristã frustrada, porque não alcançam aquilo que elas já sabem que podem alcançar. Aquilo que já foi mostrado para elas, aquilo que o próprio Espírito que está nelas, o Espírito Santo, já confirmou. É isso que você tem que viver, é dessa forma que você tem que se posicionar. E as pessoas, elas vivem numa frustração contínua, esses muitos, pessoas nascidas de novo, que seguem a Cristo, que têm os seus ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus, escutem isso, que conhecem a sua autoridade em Cristo, mas ainda fracassam. Porque o que eu quero mostrar para vocês hoje, não basta somente nós conhecermos quem somos e o que temos. Nós temos que viver na continuidade do exercício da fé. É aquilo que o pastor Hélio continuamente fala, usando o mesmo termo ali. Não basta ser, você tem que viver o que você é. Então é justamente isso. Nós temos visto, gente, ao longo dos anos, pessoas amadas, pessoas que já se entregaram a Cristo, vivendo uma vida de fé fracassada. E eu quero te dizer que Deus não te chamou para o insucesso. Deus não te chamou para o fracasso. Eu falei insucesso. Deus não te chamou para o fracasso. Deus te chamou para ser uma pessoa muito bem sucedida, obrigado, muito bem-aventurada, plenamente feliz. Mas por que esses discípulos não conseguiram viver à altura daquilo que eles já tinham e conheciam? Que é a realidade que muitos de nós, muitos crentes verdadeiros em Jesus também vivem, ou vive. Primeiro, conhecimento sem continuidade no exercício da fé, que inclui comunhão com Deus. Esse é o primeiro motivo porque muitos fracassam na fé. Conhecem, mas o que, gente? Sem o que? A continuidade no exercício da fé. Conhece o que tem que viver, mas não vive. Quem está pegando isso? E que evidentemente você vai ver, e eu vou provar, através dessa
passagem bíblica que esse exercício da fé não fala só de realizações, no sentido de você se posicionar em autoridade, ou até mesmo de você receber um milagre porque você creu. É mais do que isso. Esse exercício da fé inclui comunhão com Deus, porque é justamente a revelação que Jesus tem para nos mostrar aqui. O exercício da fé não começa em público. O exercício da fé começa no lugar secreto de oração. O exercício da fé não começa quando você está falando ou fazendo alguma coisa que as pessoas estão vendo. O exercício da fé começa no momento que a tua mente está sendo renovada com a verdade de Deus a cada dia. Continuidade, constância, permanência, perseverança. Porque muitos fracassam na fé. Esse texto deixa claro aqui para nós. Porque conhecem o que têm, sabem que são novas criaturas, sabem que têm autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios, curar enfermos, para pedir um milagre ao Pai. Mas o problema é que muitos conhecem essas realidades, mas não têm uma continuidade no exercício da fé que inclui comunhão com Deus. Por que esses discípulos falharam? Porque eles falharam nisso aí, olha, nesse primeiro ponto. Talvez não está tão explícito no texto isso, mas você vai perceber que é exatamente isso que Jesus está revelando para nós aqui. Porque esses discípulos, que eram crentes de verdade, fora aquele que traiu, que roubava, mas eram pessoas que seguiam de perto a Jesus. Escuta que eu vou falar, vai ser muito estranho para você isso, talvez seja estranho para quem está nos assistindo. Não basta seguir Jesus de perto, tem que praticar o que Ele diz para você de perto. Porque eles seguiam Jesus de perto, gente, e eles fracassaram, ficaram envergonhados, foram escarnecidos. Quando você vai ler Marcos capítulo 9, que também relata até com mais detalhes essa passagem, os escribas estavam escarnecendo dos discípulos, e os discípulos discutindo com os escribas, que eram inimigos de Cristo, infelizmente, naquela época. Estavam sendo envergonhados, a vergonha deles estava sendo exposta publicamente. Mas por que eles fracassaram? E Jesus declara claramente aqui para nós que eles realmente fracassaram. E Jesus não aceita o teu fracasso. Eu vou repetir isso para você. Jesus não aceita o teu fracasso. Jesus não aceita que você seja um fracassado na sua jornada de fé, na sua caminhada com Ele, porque Jesus, Ele te salvou para você ser uma pessoa que cresce, que progride, que prospera, que continua avante sem parar. Jesus não aceita, eu vou repetir para você isso, Jesus não aceita, o pessoal está nos assistindo, o dedo de profeta agora para você, olha só, Jesus não aceita que você fracasse na sua caminhada de fé, não quer, Ele não aceita, tanto é que Ele sofre por dentro quando isso acontece, a ponto de declarar: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus não aceita o teu fracasso. Gente, eu não sei porquê, mas o Espírito de Deus está me incomodando para eu repetir isso para você. Jesus não aceita o teu fracasso em nada, em nenhuma área da sua vida. Deus não aceita um casamento fracassado. Quem crê nisso, diga amém. Jesus não aceita que você seja uma pessoa fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente fracassada, porque Jesus te chamou, meu irmão, para brilhar como luzeiro nesse mundo, para fazer a diferença como sal desta terra. E o segundo ponto é justamente isso. Os discípulos, como muitos de nós na igreja, tentam prevalecer hoje com a experiência de ontem. Eu quero que você pense nisso. Acho que eu vou parar de pregar, só você pensar agora. Por que tantos crentes fracassados, Rotinha, na igreja, Júnior? Porque querem prevalecer
numa oposição de hoje com aquilo que recebeu ontem. Eu quero te dizer que tem oposições, adversidades, que vão ser muito mais intensas do que ontem, e você tem que estar preparado para essas oposições, para essas adversidades. E como é que você consegue isso? Recebendo a porção do hoje. Eu vou repetir: recebendo a porção do hoje. Glórias a Deus por aquilo que você viveu ontem. Você entende quando eu falo ontem, né? Passado. Experiências que você já viveu. Deus se manifestou, Deus mostrou realidade para você, você ficou maravilhado, uma unção poderosa veio sobre a sua vida, você foi renovado. Mas, meu irmão, renovação, revelação, agir sobrenatural do Senhor é para todo dia da sua vida, para que você sempre esteja preparado para todo e qualquer tipo de oposição. Porque tantos discípulos de Cristo hoje também fracassam, porque conhecem, mas não vivem na continuidade da fé, do exercício da fé, inclusive, fundamentalmente, da comunhão com Deus. Porque tantos discípulos de Cristo fracassam como eles fracassaram há 2000 anos atrás, e ao longo da história da igreja do Senhor Jesus, justamente porque tenta prevalecer sobre situações, circunstâncias, oposições do inferno com experiências do passado, enquanto Deus tem algo presente. Deus tem algo para você hoje. Amanhã vai ser o teu hoje, depois da manhã vai ser o teu hoje, porque aquele que se chama hoje, Jesus Cristo, Hebreus fala sobre isso, Ele quer te abençoar no sentido de uma manifestação especial todos os dias da sua vida. E Ele falou: eu vou estar com você, hein? Todas as quintas-feiras no culto, no encontro da Academia da Fé. Depois você fica tranquilo. Mas uma coisa eu vou fazer, eu vou visitar. Tem o pessoal que usa esse termo, uma visitação especial de Deus. Mas, gente, eu não sei, mas o Senhor Jesus, Ele não visita mais a sua vida. Ele é o teu Salvador presente todos os dias. Ele está em você. Cristo em vós. A esperança, a expectativa certa da glória. Por que, gente, tantas pessoas fracassam? Por causa disso. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, deixa eu falar um pouco sobre isso. Esse primeiro ponto: conhecimento sem continuidade no exercício da fé é realmente, infelizmente, um fundamento que muitos têm construído a sua vida de fé, ao invés de construir a sua vida de fé sobre a rocha, sobre as verdades de Deus. Eu me incomodo demais, gente. Nós estamos sempre atendendo pessoas, conversando com pessoas, enfim, estamos de alguma maneira orientando pessoas. E uma das coisas que eu mais ouço é isso: eu não sei, parece que Deus me abandonou, parece que Deus não está mais comigo, eu não sinto mais, gente, a vida de fé não é firmada em sentimentos da alma. A vida de fé é firmada numa decisão de espírito. Sentindo ou não sentindo, eu sei que sei, e que sei, não é isso que o pastor ele fala? Eu sei que o Senhor jamais me deixará, que o Senhor jamais, nunca jamais me abandonará. Hebreus 13:5. Você pode dizer amém por isso? Você não tem que sentir que Deus está contigo, você tem que concordar com a palavra que Deus está contigo. Por isso que muitos fracassam, gente. Essa é a nossa continuidade no exercício da fé. Perceba isso aqui, Hebreus 11:6. Olha como que o Espírito Santo atrela fé com buscar. Você percebe esse texto tão conhecido nosso, na Nova Almeida Atualizada, traduz assim: de fato, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero só lembrar que o versículo 5 fala sobre Noé.
E a Bíblia fala que Noé era amigo de Deus. Noé andava com Deus. E quem te falou que você tem que ter uma jornada diferente de Noé, Abraão, Moisés, Josué, Isaías, Ezequiel, Pedro, João, Lucas, Marcos, que foram pessoas impactadas pelos próprios apóstolos e escreveram esses evangelhos que chegaram até nós? João e tantos outros homens de Deus que nós poderíamos citar aqui. Nós temos que andar com Deus, porque esse tipo de fé é o que agrada a Deus. Não é só o tipo de fé que declara que crê, é o tipo de fé que vive o que declara crer. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha só, que aquele que se aproxima, que tem comunhão, que busca, portanto, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa. Por isso que jamais você vai ser um fracassado na fé, se você entender que o teu Deus sempre vai te recompensar, porque você tomou a decisão de buscá-lo. Aleluia! Vai comigo em Salmos, se não me falha a memória, capítulo 25, versículo 4. Olha que coisa maravilhosa. É isso mesmo? Não é. É ou não é? Não é. Não é Salmo 25. Então, eu não sei aonde está. Achei. Aleluia. Gosto quando eu acho. Olha, versículo 14. É Salmo 25, versículo 14. Não é 4, é 14, Wesley. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Sabe o que significa essa palavra temer? Reverenciar, buscar, adorar, obedecer, praticar. Quando você vai ver em Provérbios, sempre a prática do conhecimento que você tem da parte de Deus é um princípio de temor a Deus. O tempo todo, quando Salomão, depois que fala que o princípio de sabedoria é temer a Deus, ele vai mostrando várias maneiras que você expressa esse temor, e você vai ver tudo isso no livro de Provérbios. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, é para aqueles que praticam a verdade, é para aqueles que estão diante dele, no sentido de culto, de querer fazer a vontade dele, de reverenciá-lo. Perde-se isso, entra no fracasso. Porque a intimidade do Senhor, a manifestação de quem Ele é, os segredos do coração dEle, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, o seu pacto. Então, gente, nós vemos claramente que fé e buscar a Deus é algo inseparável na vida, na jornada, na caminhada de fé daqueles que um dia entregaram os seus corações ao Senhor Jesus. Se você não pratica a busca a Deus como uma expressão da sua fé, você vai, infelizmente, eu tenho que dizer isso para você, eu tenho uma má notícia para você hoje. Se você não buscar a Deus como uma expressão de fé no seu dia a dia, infelizmente você vai fracassar. Porque tem coisas que a minha oração não pode fazer por você. Tem coisas que as minhas orientações, os conselhos do pastor Hélio, dos pastores, não podem fazer por você. Porque se você ouvir e não viver, você vai estar fadado ao fracasso. E fé e busca estão, gente, totalmente ligados. Percebeu isso nesse texto? Tão conhecido nosso? A gente fica maravilhado com a recompensa, maravilha com um galardão. Mas que galardão é esse? Qual é a consequência? Ou melhor, qual é a origem dessa recompensa? A tua busca.
expressando a sua fé em Deus. Então, olha só, buscar a Deus é um ato de fé, gente. Alguém concorda comigo nisso aí ou não? Buscar a Deus a cada dia é um ato de fé. Não pode se tornar algo banalizado. Não faça o que é santo algo comum na sua vida. Já disse o profeta Ezequiel. Não profane aquilo que é santo. E buscar a Deus, gente, é um ato contínuo de fé. Ora, se a gente concorda que buscar a Deus, e Hebreus 11:6, por favor, não tem como a gente falar ao contrário disso. Se buscar a Deus é um ato de fé, então, gente, portanto, buscar a Deus de forma constante também vai ser um exercício de fé contínuo, um ato de fé contínuo. E quem continua constantemente buscando a Deus, tem essa consequência na sua vida. O fato de você viver o que você tem conhecido, lembra que o primeiro ponto é o quê? É conhecer sem o exercício contínuo da fé, lembram disso? Esse é o primeiro, infelizmente, fundamento de muitos que fracassam na sua jornada de fé. Mas aqueles que aprendem com a verdade bíblica, entende que buscar a Deus é um ato de fé. Se eu busco a Deus continuamente, então eu estou agindo em fé também constantemente. E qual é a consequência disso? Traz uma ação da parte de Deus sempre renovadora e capacitadora. Aí você não fracassa. Minha gente, não tem batalhão que te pare. Eu vou repetir isso. Não tem batalhão que te pare. Você vai passar pelo meio de um batalhão. Você vai chegar do outro lado e vai declarar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mesmo que um exército me cerque, eu sei que Ele me recompensará, porque eu o busco. Porque quando você tem um ato contínuo de fé, de buscar a Deus, a ação da parte dele vai ser sempre renovadora e capacitadora. O hoje e amanhã será o teu hoje de novo, e o depois da manhã mais uma vez será o teu hoje, se você viver o que você tem conhecido, porque graças a Deus o que não falta é alimento desse altar para a sua vida. Você todos os dias vai ser renovado, e por isso todos os dias você vai ser capacitado, e por isso quem vai se envergonhar é o inferno na sua constância e perseverança. Mesmo que pareça que você está perdendo, mas o fato é que aquele que está em Cristo nunca perde. 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 Vou repetir: aquele que está em Cristo nunca perde. 7ª vez: aquele que está em Cristo nunca perde. Quem sempre perde é o diabo. São as oposições, são as circunstâncias, as adversidades. É assim que a gente vence no dia mal. Sempre, minha gente, sempre, minha gente, sempre. Sempre. A gente não viu no texto que nós lemos exatamente isso? Jesus desce do Monte da Transfiguração, junto com Pedro, Tiago e João. Jesus com seus discípulos estavam numa glória. Jesus, na verdade, manifestou a sua glória divina, se transfigurou, e os seus discípulos viram a glória divina nele, revelada, manifesta, visivelmente aos seus olhos espirituais, físicos, naturais também. Eles estavam ali a ponto de Pedrão, o impulsivo Pedro: Senhor, vamos preparar uma tenda aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Mas, gente, Deus te leva ao Monte da Transfiguração, Deus te leva à comunhão, Deus te conduz a uma vida com Ele, para que você seja uma diferença, um diferencial no vale. Porque aqui eles estavam num vale. Eles subiram ao monte para serem capacitados a descer no vale. É o dia a dia. É a nossa vida diária. São as oposições. São o escarnecer. É o ódio, gente. Quando você vai ler também a mesma passagem em Marcos e Lucas,
Você vai perceber que havia ódio nos escribas por Jesus. Eles queriam confrontar Jesus sempre, envergonhar. Eles estavam sempre procurando alguma brecha para poder envergonhar Jesus. E quando eles pensavam que iriam colocar Jesus numa saia justa, o Senhor da glória, a própria sabedoria encarnada, sempre tinha uma palavra e um ato tão glorioso que eles davam para trás. Mas os discípulos não perceberam aquilo que Jesus havia ensinado para eles: vida de oração. Porque Jesus orava como homem. Deus precisa orar? Vou repetir, Deus precisa orar? Tem dúvida no ar, estou sentindo. Então vou repetir pela terceira vez. Deus precisa orar? Claro que não, mas Jesus, o homem, 100% Deus, 100% homem, como homem ele precisava orar. E é interessante que em cada decisão, todas elas registradas na Bíblia, ou aquelas melhor que foram registradas na Bíblia, lá estava Jesus buscando ao Senhor. Jesus era o Filho do homem, era um homem de oração. Sabe por quê? Porque Jesus como homem entendeu. Ele recebeu o Espírito Santo sobre ele, mas ele precisava de uma renovação e uma capacitação contínua do mesmo Espírito que estava sobre ele, para que em cada momento ele pudesse se posicionar em vitória e em autoridade. Jesus não só sabia quem ele era, o Messias inclusive, ele vivia o que ele sabia, o que ele era. Você não pode ser só nova criatura. Você tem que viver como nova criatura. É assim que a oposição vai ser desbaratada. É assim que os valores desse mundo não vão conseguir alcançar a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu caráter. Sabe por quê, gente? Porque há uma renovação santificadora em nós, há uma renovação transformadora em nós, há uma capacitação sobrenatural quando nós fazemos do nosso dia a dia o nosso hoje para buscar a Deus. É assim que você vence, é assim que você prossegue, é assim que você vence no dia mau. Porque é consequência de alguém que entendeu que buscar a Deus não é um ato aleatório, esporádico, mas é um exercício de fé contínuo. É uma pessoa que sempre vai experimentar. Eu disse sempre. A renovação e a capacitação que vem dele. A Bíblia fala que Jesus manda chamar o menino, e com uma palavra expulsa o demônio sai, e lá está o menino totalmente transformado pelo poder de uma declaração de certeza. Porque, gente, escuta o que eu vou te falar. Não, ainda vou falar sobre isso, não vou me antecipar, não vou. Mas o fato é que os discípulos não estavam vivendo essa realidade. E por isso, a Bíblia diz aqui para nós que eles foram terrivelmente envergonhados. O pai chega para o Senhor: Jesus, eu trouxe para os seus discípulos, e eles não puderam libertar, curar o meu filho. Eu apresentei, gente, o que é isso? Eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Olha o que eu vou te falar. Você pode estar certo que no decorrer da sua vida, de uma maneira ou de outra, pessoas vão ser apresentadas a você, para que você seja um diferencial, para que você liberte, para que você cure, para que você ministre, para que você restaure, é claro, no poder do Espírito Santo, pessoas. Porque a gente não está aqui só de passagem para usufruir as dádivas que Deus tem para nós. Nós estamos aqui para compartilhar as dádivas que o Senhor nos tem dado. E quando a gente tem essa visão, nós sempre vamos buscar Deus não só para o nosso umbigo. Nós vamos buscar Deus para as outras pessoas, para abençoar as outras pessoas, para servir pessoas. Porque vida cristã é serviço contínuo. E o ato de fé de buscar a Deus é uma ação que tem como consequência essa renovação, essa capacitação. Porque, gente, o problema é que nós muitas vezes queremos viver resultados maravilhosos, sem viver os processos para então experimentar os resultados maravilhosos. Nós queremos evangelho fast food. Hoje já tem até oração drive-thru. Não sei se vocês sabem disso. Gente,
esse evangelho não é evangelho, é outro evangelho. O evangelho é um ato, é um exercício contínuo de fé, que inclui comunhão com Deus como um ato fundamental de fé no seu dia a dia. Estamos juntos ainda, gente? Sabe, eu quero falar sobre o segundo motivo. O segundo motivo, em outras palavras, do que eu já mostrei lá no início, é que não podemos viver vitoriosamente dependendo de experiências passadas, gente. Os discípulos caíram nessa teia da aranha. Esses homens já sabiam e conheciam que eles tinham autoridade. Vocês concordam comigo ou não? Eles já tinham curado pessoas, gente. Eles já tinham libertado pessoas. Eles já tinham sido instrumentos de Deus para operar milagres em vidas. Tanto é que eles perguntam ao Senhor: por que motivo nós não podemos hoje expulsar esse demônio? Porque eles já tinham o quê? Expulsado muitos antes, evidentemente. O Senhor os enviava de 2 em 2 nas cidades, lugarejos, e eles proclamavam o reino de Deus, eles expulsavam demônios, ele curava os enfermos, eles limpavam, por assim dizer, os leprosos, eles exerciam autoridade, eles pregavam a palavra de Deus. Eles já sabiam o que era ser eficaz no reino de Deus. O problema é que eles se esqueceram que a eficácia que eles tinham até então, diferentemente de agora, era porque eles estavam caminhando no conhecimento que eles haviam obtido da parte de Jesus. Eles estavam vivendo o que eles conheciam. Aqui não. Gente, olha só, nada na Bíblia é coincidência. Eu vou repetir para você. Nada na Bíblia é coincidência. Gente, não é coincidência o fato de ter sido registrado na Bíblia, nos evangelhos, esse relato aqui, logo depois da experiência do Monte da Transfiguração. Não é. O Senhor estava no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam buscando a Deus ali. Havia um propósito, evidentemente, ali. A ponto de Jesus se revelar como Deus, apesar de ser homem ali. Eles estavam buscando a Deus, e quando eles voltam, o quadro de discussão, ódio, escarnecimento, frustração, tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui. Medo, tudo isso aqui. Gente, escuta isso. Todas essas situações descritas aqui nesse texto, é o que a gente vive no nosso dia a dia. Todo dia, de alguma maneira ou de outra, é um momento de vale. Quando é que você consegue estar no vale da batalha do dia a dia, no bom combate da fé? Quando você já compreendeu que fé e buscar a Deus são inseparáveis. Fé e comunhão com Deus são inseparáveis. Não existe uma vida de fé vitoriosa sem haver um exercício contínuo de busca ao Deus da vitória. O que acontece é que a gente se esquece disso. A gente começa a se achar muito maduro. Depois que passa um tempo e a gente fica com cabelo branco. Um dia desses, uma irmã falou para minha esposa: não, ela é a esposa daquele cabeça branca. Mas que negócio é esse? Ela quase que falou: daquele velhinho. A minha esposa logo me defendeu, aleluia, ela me defende. Meu marido não é velho, coisíssima nenhuma não, hein? Mas a gente vai se achando maduro demais. E a gente esquece do tempo que a gente era tão dependente de Jesus para tudo. A gente era tão inocente. Como aquela música do Antônio Cirilo, ou David Keelan. Das pessoas que estão se achando adultos e se esquecem do tempo que elas eram tão dependentes. Gente, a Bíblia fala, Jesus compara que aqueles que vão entrar no reino dos céus têm que ser como crianças. Que é inclusive uma das partes da música, né? É isso mesmo, a gente tem que depender de Jesus como uma criança, depende do Pai todos os dias. E eu vou falar uma frase para você, com muito amor e zelo por você e pela sua alma, e para que você seja uma pessoa vitoriosa e bem-sucedida em tudo que você fizer, e ser, principalmente, como nova criatura. Gente, se você declara
que depende de Deus e não ora, me perdoe, você está na hipocrisia. Eu fui muito duro com vocês? Mas Deus sabe que eu falo isso com maior paixão, gente, pela igreja de Jesus Cristo. Se você se diz uma pessoa dependente do Senhor, mas não tem vida de oração, sinto dizer para você, você não está levando realmente essa dependência a sério. E não tem idade não, para todos nós, do jovem ao velho. Porque quando o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, inclui todo mundo. Até os velhinhos, que não é o meu caso, aleluia, glória a Deus. Todos nós. Gente, nós temos, escuta isso, em nome de Jesus, nós temos que viver o que nós declaramos, senão vão ser meras declarações. Declarações verdadeiras, sinceras, de coração, mas se a tua vida não corresponde àquilo que você confessa, concordando com a palavra de Deus, sinto dizer-lhe, você está no caminho do fracasso, porque na Bíblia o confessar está associado ao agir à altura do que você confessa. O pastor Hélio ensina isso direto para nós. Não basta, eu quero repetir de novo essa frase dele, não basta ser, você tem que viver como nova criatura. Não tem jeito, gente. As tuas experiências de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. No meu caso, há 40 anos atrás, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho 54 anos. E eu sei como eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu entrei na Igreja Batista Nova Filadélfia, um garoto de 14 anos. E eu vi aquela gente, eu nunca tinha visto aquilo antes. Aquela gente, mas numa unção, num poder de Deus, uma coisa, gente, sabe aquela bagunça ordenada? Sabe aquela bagunça que tem ordem, uma coisa maravilhosa. E eu falei, o que é isso? Eu nunca tinha visto isso. E eu me lembro quando eu cheguei na porta lateral da Igreja Batista Nova Filadélfia, com 14 aninhos, eu falei, Senhor, se esse negócio, eu nunca tinha visto isso, né? Se esse negócio é do Senhor, vem sobre minha gente. Para que eu fui falar isso? Eu vi fogo vindo do céu. Mas o mais interessante, Rafa, que não veio só do céu não, eu vi fogo subindo, aleluia. Para com esse negócio de sapatinho, canela de fogo, porque esse negócio é de Deus, não. O negócio é invenção do homem. Mas, gente, eu fui batizado com o Espírito Santo, falando em línguas espirituais, salmodiando. E graças a Deus eu posso testemunhar para vocês hoje. Hoje eu sou mais apaixonado pela presença do Espírito Santo do que 40 anos atrás. Que me leva a ser apaixonado por Jesus Cristo. E que me conduz a ser apaixonado pelo Pai. Estar diante dele não tem prazer maior. Quando você começa a experimentar comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, pela ação do Espírito Santo no seu dia a dia, você se torna uma pessoa apaixonada pela presença do Senhor. Nada substitui, não tem prazer maior. Quem experimenta um pouquinho do céu quer ir para lá. Quem experimenta o próprio céu, que é o Deus que se manifesta, quer ir para lá. Às vezes tem até saudades do céu, do lar eterno. É verdade. Porque a gente começa a compreender um pouquinho daquilo que Paulo falou. Viver é muito bom. Viver aqui na terra é muito bom. Mas morrer em Cristo é lucro. Eu fico às vezes sem saber o que fazer. Eu tenho algo para fazer aqui ainda, mas eu tenho algo no meu coração. Eu queria estar lá com Ele, com o Senhor. Gente, porque quando nós experimentamos uma comunhão contínua com Deus, escuta, a revelação, a manifestação, as experiências da parte dele vão ser contínuas e crescentes. E você nunca mais será o mesmo, porque o diabo nunca mais vai te derrotar. O diabo nunca mais vai pisar em você. Você vai se levantar na autoridade do nome de Jesus Cristo, e você vai poder dizer, sai da frente, Satanás, demônios, porque eu estou passando, a glória de Deus está passando, o templo do Espírito Santo de Deus está passando.
Fé inclui comunhão. Não com algo que você viveu 40 anos, como eu. Uma experiência maravilhosa. 30, um ano, um mês. Ontem. Eu quero te dizer que ontem é passado. Eu vou repetir, ontem é passado. Viva o teu presente. Glórias a Deus porque você está aqui. Eu não sei se você está feliz, mas eu estou de estar aqui hoje. Aleluia. Não tente viver vitoriosamente com experiências passadas. Não tente. Olha só. Salmo 105, versículo 4. Na Nova Almeida atualizada. Busquem o Senhor. Isso é imperativo, tá, gente? Isso é uma ordem de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Maravilha. Quem é servo do Senhor aqui? Ó. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Não vive isso, você não vai experimentar o sucesso que Deus já planejou para você. Em todos os níveis e áreas, todos os níveis. Sua vida espiritual, emocional, familiar, material, física, mental. Não estou falando de perfeição não, tá, gente? Porque todos nós, infelizmente, erramos, falhamos. Mas como eu vou mostrar para vocês, o problema não é errar, é permanecer no erro. Quem de nós, infelizmente, não peca contra Deus? Misericórdia. Não falha. Não desobedece. Não deixa, às vezes, a sua natureza humana governar um momento que deveria ser, e sempre o seu espírito recriado. Todos nós passamos por isso. Mas eu e você não podemos nos conformar com os erros. Nós temos é que nos transformar para que Deus venha nos mudar aquilo que tem que ser mudado. Caráter, temperamento, personalidade, sentimento, inclinação, mentalidade. Mas quando isso acontece, quando a gente vive o Salmo 105:4, quando a gente vive o Salmo 24, versículos 5 e 6. Ah, por isso que eu falei 24, tá vendo? Lá no 4, 5, enfim. Salmo 24, versículos 5 e 6 diz: Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Olha só agora. Quem agora é aquele Ele? São assim aqueles que o buscam. É assim a vida daqueles que o buscam. O problema, gente, é que muitas das vezes, no decorrer da nossa jornada de fé, a gente passa a depender da oração dos outros, ao invés de depender de Deus, a quem nós oramos e devemos orar. Tem algum erro, algum pecado nisso? Você querer que alguém ore com você e concorde com você? Mas de maneira nenhuma. A Bíblia fala para a gente orar uns pelos outros. Eu preciso que você ore por mim. Gente, Paulo em Efésios capítulo 6 falou: orem por mim, meu Deus. Se Paulo pedir oração, por favor, orem por mim, orem por mim, orem por mim. Não tem problema nenhum eu pedir para você orar, interceder, cobrir a minha vida em oração. O problema é quando eu passo a depender da sua oração, ao invés de depender do Deus que ouve a sua oração, como a minha também. Então, são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Porque Deus de Jacó não é à toa isso ali não, gente. Jacó, lá em Peniel, ele teve uma visão gloriosa de uma escada e anjos descendo e subindo, e ele viu uma manifestação de Deus, e ele achava até que ele iria morrer. Deus quer ter um encontro com você todos os dias. Pai, graças a Deus pelos encontros da Academia da Fé. Quem concorda comigo, diga amém. Mas Deus quer marcar um encontro com você pessoal, individual, diário, personalizado, que Ele te conhece pelo seu nome. Aqui nós estamos como igreja, como corpo, nessa unidade linda, maravilhosa, totalmente necessária, mas é essencial a tua vida individual e pessoal com Deus. Porque olha só, olha só, você receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Muitas das vezes você reclama porque as coisas não acontecem, porque a justiça divina não acontece, mas se você não fizer a segunda parte do texto, não vai acontecer a primeira. Quem está entendendo isso?
São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aí, gente, para encerrar, a gente passa a entender, a fé pode estar presente sem estar ativada. Quando alguém não é renovado pela palavra e pelo poder de Deus de maneira constante. Hoje o Senhor me deu essa palavra. Hoje. Muitas coisas o Senhor foi falando comigo ontem, mas hoje o Senhor me deu essa palavra. A fé pode estar presente sem estar ativada. E Jesus chama isso de incredulidade. A fé está em você, mas ela não está ativa. Por quê? Porque como os discípulos, eles se esqueceram que naquele momento, eles não estavam no Monte da Transfiguração. Mas o problema é que eles estavam se esquecendo também de permanecerem buscando a Deus, e por isso eles foram envergonhados. Porque a fé deles, naquele momento, não estava ativada. Não foi à toa que Jesus falou, olha só, foi por causa da sua pequena fé. Quando alguém não é renovado pela palavra e pelo poder de Deus de maneira constante, essa pessoa não vai ter ativação daquilo que ela já tem, a fé de Deus. Todos nós, Romanos 12:3, recebemos uma medida de fé, todos nós. Nunca diga que não tem a fé, porque você tem fé do tipo de Deus, mas a tua fé tem sido ativada, a ponto de você exercer aquilo que você tem, que é a autoridade no nome de Jesus. Porque muitos de nós oramos e algumas coisas não têm acontecido, mesmo conhecendo e mesmo sabendo que o nome de Jesus é poderoso. Porque, gente, não basta você viver com uma experiência de ontem, você tem que ter experiência hoje, ser renovado hoje. E você sabe o que é isso hoje, né? É o constante. Sabe, gente, pior do que não prevalecermos sobre determinada situação é não buscarmos o motivo do insucesso com sinceridade e perseverança diante de Deus. Deus falou tão claro isso no meu coração. E quando eu bati o meu olho em Mateus 17:19, na última parte dele veio essa realidade aqui no meu espírito. Sabe por quê? Porque, gente, nós podemos até falar, poxa, esses discípulos não estavam buscando a Deus, mas uma coisa eles eram sinceros, pelo menos os que foram ao Senhor falar com Ele. Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Então você tem que ser uma pessoa que, quando as coisas não acontecem como deveriam acontecer, ao invés de lamuriar pela derrota, pela vergonha, às vezes pública, você vai ao teu Deus e fala, Senhor, por que eu errei? Por que eu não fui bem sucedido aqui? Por que eu não consegui vencer aquilo? Por que eu não consegui vencer essa inclinação carnal em mim, a ponto de fazer coisas vergonhosas, que se passasse um vídeo, eu ia ser a pessoa mais envergonhada do mundo por aquilo que eu pensei, falei e fiz. Meu Deus, por que eu, sabendo quem eu sou em Ti, Te seguindo de perto e Te busco tanto quanto aleatoriamente, esporadicamente, mas, poxa Senhor, por quê? E a resposta é essa. Quando você cair assim, faça isso, vá ao Senhor, faça como esses discípulos, não fique, eu errei, né, fazer o quê? Não, procure saber a origem, a fonte. Paulo já tinha entendido isso, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, eu esmurro o meu corpo, a minha natureza humana, e eu reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ele já tinha entendido que tem que ter mortificação diária, gente. Essa naturezazinha aqui que vou te falar dá trabalho, porque ele é pior do que o diabo. Sabe por quê? Você anda na fé, o diabo foge, e a tua natureza dorme com você todo dia. Natureza humana. Graças a Deus que eu tenho uma outra natureza do meu lado, aleluia. O nome dela é Adriana, evidentemente. Mas o fato é que a gente tem que fazer como esses discípulos. Ok, eles erraram, se frustraram, se decepcionaram com eles mesmos. Tanto é que eles falam, por que nós, Jesus, a gente sabe que foi culpa nossa, porque do Senhor não. O Senhor falou uma vez e tudo aconteceu, como o Senhor havia delineado para nós. Por que a gente falhou? Sabe, isso aqui é uma posição de humildade, reconhecer o erro e buscar o acerto, de maneira sincera e perseverante, diante de Deus. Pequenez da vossa fé, lembra que Jesus disse isso? Por que a gente não conseguiu expulsar Jesus? Versículo 20, por causa
da pequenez da vossa fé. O que é pequenez? Eu estava meditando sobre isso hoje. E veio isso ao meu coração, quero compartilhar para você. Não é falta de fé, porque a fé estava lá. Era pequena, mas estava. Quem concorda comigo? Aqui não é, vocês não têm fé. É falta de fé. Então, o que é essa pequenez da vossa fé? É não estar usando a fé existente. Mas por que não está usando a fé existente? A gente já aprendeu, porque ela não está sendo ativada como deveria ser no dia a dia, através da palavra e do poder de Deus, através ou por causa de uma busca contínua pelo Senhor, porque há momentos que Jesus inclusive chama essa pequenez da vossa fé, dessa fé não vivida, como incredulidade. Olha o que Daniel Colenda fala: a fé e a incredulidade. Eu li esse livro, é maravilhoso. Viva antes que morra. Ele está falando de você viver a vontade de Deus. Quando me veio essa frase anterior no meu coração, essa coisa, eu me lembrei que eu tinha lido isso nesse livro. Eu li um dia desses, que livraço. Quem não comprou, compre. Dos melhores livros que eu já li até hoje sobre entender a vontade de Deus. É demais, é demais. E ele fala no seu livro justamente isso: a fé e a incredulidade podem estar presentes ao mesmo tempo. A fé, ele continua, tem potencial de mover montanhas. Não foi isso que Jesus falou aqui? Por causa da vossa, ou por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Tem base o que ele está falando. A fé tem potencial de mover montanhas, mas a incredulidade anula o poder da fé. O que é incredulidade aí? O que é incredulidade? É uma fé existente não ativada. Eu estou falando para a igreja de Jesus Cristo nessa noite, para gente sincera, verdadeira, íntegra, que tem experiência com Deus, e que não tem ainda, vem para Ele logo, porque tem julga a sua alma que é eterna. Mas Jesus então encerra, e é dessa maneira que eu vou encerrar. Você pode até ficar de pé. O que Jesus falou ali? Gente, nós lemos Hebreus 11:6, lembra? A fé e a busca são o quê? Inseparáveis. Quem pode dizer amém mais uma vez por isso? O que Jesus está falando ali? Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e... Jesus não está falando de uma busca emergencial não, gente. Seu demônio, não vou olhar para ninguém não, para não ter problema. Seu demônio, dá um tempinho. Eu sei que você está se estrebuchando aí nesse corpo, mas eu vou fazer um jejum de 7 dias. Depois eu volto para te expulsar. Não é esse tipo de jejum que Jesus está falando ali. Esse tipo de jejum que o Senhor está falando ali é o que ele praticava. Busca contínua, consagrada a Deus no seu dia a dia. Ele está falando de intensidade de busca. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem, mas muito bem. Isso aqui, olha. Viver numa busca crescente e intensa por Deus, ao que ele está falando, é estar sempre preparado para as oposições e adversidades. Eu não sei quanto a você, mas eu quero estar preparado para as afrontas do inferno, para as circunstâncias inclusive naturais, que muitas das vezes vêm oprimindo as nossas vidas, porque nem tudo é o diabo. Às vezes são até consequências de erros que nós cometemos. Ou às vezes as pessoas, por caráter deformado, fazem e falam coisas que... E a gente tem que estar preparado. Mas quando é que nós estamos preparados para que a gente não caia? Aquele que pensa, está de pé. Cuide para que não caia. Como? Vivendo uma vida intensa de busca a Deus. É assim que você vai estar renovado e capacitado para viver todas as vitórias que o Senhor tem e já planejou para a sua vida. Deus não te chamou para o fracasso. Deus te chamou para o sucesso. E o maior sucesso que você pode ter, pessoal, garotada que está aí, olha, o maior sucesso que você pode ter é glorificar Deus com a sua vida. Posicionamento firme, perseverança.
Quando Jesus fala de jejum e oração, Ele está falando de uma caminhada contínua, de busca intensa. Gente, olha só, olha o que eu vou falar para você, e não se esqueça que nós vamos orar agora. Jejum não é ficar sem comer. Ao longo da minha vida, da minha jornada de fé, eu cometi esses erros. Graças a Deus já fazem muitos anos. Estou no propósito, aleluia. Estou sem comer. Não orei, não li a Bíblia. Estou no propósito. No propósito, coisa nenhuma. Você está no propósito de emagrecer. Aleluia. Ficou sem comer 12, 14 horas, né, Rutinha? Maravilha, né, Ricardo? Maravilha. Mas jejum na Bíblia nunca é associado só a você ficar sem comer. Jejum na Bíblia sempre é associado a um tempo de uma intensidade de busca. Você dorme meia-noite e entra no jejum. Acorda, vou ajudar você, tá? 6 horas da manhã. E tem que tomar banho rápido. Ah, não, eu estou em jejum, não posso comer. E aí você sai para trabalhar e aquela correria. Aí meio-dia você lembra, eu tenho que entregar meu jejum. Não, você tem que entregar o tempo que você ficou sem comer, porque você não fez jejum bíblico. Isso não é propósito, gente. Jejum bíblico é você tirar um tempo para intensificar aquilo que você já faz no seu dia a dia. Oh, aleluia! Eu vou repetir, jejum bíblico é você intensificar aquilo que você já vive no seu dia a dia. É você tirar um tempo em excelência para se separar mais para Deus, para ouvir mais a voz dEle, o direcionamento dEle. Você tem propósitos, planos, você tem que tomar decisões, você tem que, enfim, viver situações na sua vida. Então, você tem que tirar um tempo para jejuar. Não que o jejum seja meritório, porque jejum não é meritório, porque tudo que a gente recebe é pela graça. Jejum é só mais um meio da graça para a gente intensificar nossa busca por Deus. Aí você busca mais a Deus, você intensifica mais a sua busca em ler, em meditar, em estudar a palavra, em orar, em buscar, em conversar com Deus. Ele direciona a sua vida, mas o teu fim não é você ter a vitória, o teu fim é se aproximar mais do Deus da vitória. É isso que te faz caminhar cada vez mais no triunfo que Deus já programou para a sua vida. Então, gente, é assim que a gente vence no dia mau. Quem pegou isso aí? Então, com a sua mão levantada, você pode se entregar a Deus agora? Fazer um ato de entrega mesmo, uma oferta agora da sua própria vida a Deus. Faça isso. Faça isso, você e Deus agora, você. Garotada, você e Deus agora, vai lá. Você e Deus. Pessoal aqui, você e Deus. Pessoal aqui que está nos assistindo, se tem alguém que não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que não se rendeu a Ele, faça isso agora, porque o que o Senhor tem para você é o que ninguém mais pode te dar: salvação, libertação, operação sobrenatural sobre a sua vida. Você que já entregou a sua vida ao Senhor, renove o seu pacto, renove a sua aliança, renove com entrega verdadeira e sincera a Deus nessa noite. Aleluia. Pai, nós te louvamos porque a tua palavra simplesmente é maravilhosa. Muito obrigado por todos esses depósitos que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. Te louvamos porque essa obra é graciosa, essa obra é do Espírito, não é por força, não é por violência, é pelo teu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muito obrigado, porque quem faz a obra no coração não é homem. Graças a Deus, Pai, porque não é homem que faz a obra no coração de outro homem. A gente se descansa nisso nessa hora, é o teu Espírito. Então trabalhe, então transforme, então levante, então renove vidas nessa noite. Um tempo de prática, um tempo de obediência, um tempo de rendição, um tempo de vitória, um tempo de cumprimento de promessas, Pai, na vida da sua igreja, na vida do seu povo, sobre cada um que está nos assistindo nessa noite. Meu Deus, um tempo glorioso e profético sobre cada vida, um tempo de arrependimento sincero, meu Senhor, de reconhecer o quanto nós estamos deixando de ser ativados no nosso dia a dia, na nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite mais uma vez. Nós dependemos de Ti, Jesus, em tudo. Ajuda-nos. Sinceramente, nós nos dobramos diante do Senhor
e pedimos: ajuda-nos, ajuda-nos, no nome do Senhor. Aleluia. Quem pode adorar o Senhor por isso nessa hora? Aleluia, aleluia. Você pode adorar, quem sabe um cântico, um minutinho, quem sabe um cântico, um salmodiar, sei lá, um falar em línguas em cântico, não sei. Aleluia, oh, aleluia. Eremasere candaramas e oremaramassou. E eremasuri candaramase, turi candaralamassar amado, e eremassar. Aleluia, te adoramos, te exaltamos, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo tão precioso que a gente passou aqui. Que o Senhor nos leve debaixo dessa unção maravilhosa e que o Teu Espírito continue nos convencendo, gerando convicção, consciência de que vida contigo é o hoje de cada dia, no nome de Jesus. E você pode dizer amém? Será que você pode dar um aplauso bem forte para o Senhor Jesus? Aleluia!